Você quer se reinventar? A Reinventando Educação é a sua casa, é o seu lugar. Eu sou Irene Reis, fundadora da Reinventando Educação e do projeto Vida, Vivências Integrais para um Desenvolvimento Humano Amoroso. E hoje nós estamos aqui patrocinando e apoiando o evento Decola Jovem, um evento referência para toda a juventude, para todos os estudantes do Alto Tietê. Mais do que uma feira do estudante, o Decola Jovem é um movimento em prol da juventude que reuniu aqui várias pessoas, muitas escolas e muitas marcas, justamente para que o jovem entenda que ele não está sozinho e tem rede de apoio. Faz parte da rede de apoio a esse jovem, esse querido convidado que eu tenho aqui ao meu lado, Zampini, Eugênio Zampini, que é diretor-geral do Instituto Federal São Paulo. Eugênio, muito obrigada pela sua presença. Olha, eu que tenho de agradecer o convite, estar participando desse momento, Irene, e estar participando desse seu brilhante projeto aí, que é transformar a vida da juventude. É isso que a gente fala quando fala em educação. Que delícia que a gente tem esse amor em comum, né, Zampini? Exato. E aí, Zampini, a gente que trabalha com projeto de vida, a gente tem um interesse genuíno pela história de vida dos nossos convidados. E eu queria começar aqui pedindo, se você puder, para você compartilhar conosco um pouco da sua história de vida, da sua trajetória acadêmica, da sua trajetória profissional, até chegar nesse posto aqui tão almejado de diretor-geral do Instituto Federal. Conta pra gente. Opa, vamos contar aí um pouquinho da nossa história, né? Eu sempre estudei em escolas públicas e eu sou do interior de São Paulo, da cidade de Rincão, que é muito perto de São Carlos, né? Então, quando eu terminei o segundo grau, eu prestei o vestibular para engenharia, acabei entrando na engenharia na USP, engenharia mecânica, cursei engenharia mecânica na USP. Quando eu saí da universidade, era uma época assim muito difícil de emprego, nos anos 80, né? Às vezes eu falo isso, parece até que é em outra vida, né? Faz tanto tempo. E aí estava muito difícil o emprego, eu prestei um concurso, entrei na época num grupo que era a Siderbras, era um grupo de siderurgias do governo federal. Fiquei lá 2 anos, aí eu fui convidado a trabalhar numa siderúrgica muito pequena, no interior de São Paulo. Eu fui para lá trabalhar nessa siderúrgica, ela tinha um processo produtivo bastante interessante e depois de 2 anos ela foi vendida para uma empresa inglesa. Aí eu fiquei ainda 2 anos nessa siderúrgica, eu tomava conta da produção, fazia a gestão da produção. Aí eles me convidaram, eu fui para a Inglaterra, eu fiquei 6 anos na Inglaterra, trabalhando lá, nessa empresa que é uma empresa estatal inglesa. Nesse período, eu tinha uma formação mecânica e a empresa, sendo siderúrgica, trabalhava praticamente com metalurgia. Eu trabalhava no departamento de pesquisa. Então eles me incentivaram a cursar engenharia metalúrgica lá na Inglaterra, numa universidade, a Universidade de Sussex. Na época eles tinham um curso de engenharia metalúrgica, eu fui, eliminei muitas matérias, depois de 3 anos eu formei, fiquei lá durante 6 anos. Nesse período, essa empresa que estava no Brasil, que eu tinha começado, né, e que eles tinham comprado, eles venderam para Aços Hilares. E aí então eu retornei para o Brasil, ainda trabalhava na área de produção, na área industrial, e eu achei que já estava na hora, eu estava cansado já disso, eu ia fazer uma migração, né? Então eu fiz um mestrado, na época na Fundação Getúlio Vargas, e aí eu passei para a área de administração, passei para ser gerente de marketing, gerente de inteligência de mercado, depois aí eu fui agregando algumas coisas, aí depois eu acabei como diretor de planejamento estratégico e comercial, né? Depois dessa trajetória eu acabei terminando meu ciclo aí nessa empresa, né? A empresa foi vendida depois para a Gerdau, fiquei um pouco. Aí eles me convidaram para a diretoria de uma outra empresa que trabalhava com cobre, chamada Paranapanema. Eu fiquei lá até 2015 e aí eu me aposentei lá na empresa, tal, tudo legal, e aí eu fui para casa.
Só que você está em casa com energia, é uma desgraça. E aí todo mundo começa, quer dizer, puxa, e ainda você sendo engenheiro, eles acham que você conserta qualquer coisa, né? Desde o liquidificador ao ferro de passar, tudo começou a cair na sua mão. Exato, quebrou telha, estragou o chuveiro. Aí eu falei assim, não dá para fazer isso. E tinha aberto concurso lá para professor do Instituto Federal, né? Então aí eu prestei esse concurso e acabei entrando, estou desde 2015 aqui em Suzano, no Campo Suzano. E aí nos primeiros 4 anos lá eu dava muita aula, né? Eu tinha uma carga horária bastante grande, depois virei coordenador de curso, e depois aí eu passei para diretora aí do campus, né? Que riqueza de trajetória que você está trazendo para a gente. E eu estou entendendo pelo seu currículo, por tudo isso que você compartilhou, que parece que não existe terminar os estudos, né, Ivan? Não. Eugênio, não existe, né, Zampiro? Não existe terminar os estudos. Existe a gente estudar sempre. E também me parece na sua história de vida que não existe se aposentar, né? Parece que não, né? Conta um pouco isso pra gente. Não existe me aposentar, né? Uma coisa interessante é que quando eu decidi pela engenharia, é que tinha as pessoas que eu conhecia quando tinha lá os 11, 12, 13 anos, e entre essas pessoas tinha um engenheiro. Era um engenheiro, um cara muito legal, que era até do ITA, e ele viajava o mundo inteiro. Então eu falava assim, puxa, eu quero conhecer o mundo, né? Bom, eu vim de uma família humilde, né, do interior e tal. Eu falei, o jeito de conhecer o mundo é virar engenheiro. Então aí eu fiz engenharia. Eu morei um tempo na Inglaterra, tive a oportunidade de morar um tempo assim, razoavelmente pequeno, na Índia, na China, Europa conheci inteira. Tudo isso foi a sua carreira que te deu, Zampiro? Tudo isso foi... Não é herança de família, não é que você é um herdeiro que já chegou aqui com a vida ganha, nada disso. Não é com estudo, né? Agora, para os jovens, né, é muito importante, assim, para você conseguir evoluir, hoje com as empresas globais, com o mundo globalizado, né, é você conhecer uma outra língua, algumas outras línguas, né? Eu acho que para o pessoal novo, assim, ter domínio do inglês, ter domínio do espanhol, pelo menos, eu acho assim que é o básico, né? E tem muita oportunidade de aprender. Hoje na internet a gente aprende qualquer coisa, né? Você aprende cálculo, mecânica quântica. Mas aí eu quero pegar esse gancho, porque essa juventude está dizendo assim, na internet a gente aprende qualquer coisa, na internet a gente aprende tudo, então a gente não precisa do estudo escolarizado, do estudo formal, a gente não precisa entrar no ensino superior porque a internet o conhecimento já está na internet. O que você diria para o jovem que está nessa vibe, pensando que dá para resolver tudo pela internet e que não precisa acessar o ensino superior? Você que é o diretor-geral do Instituto Federal, quais são as vantagens para um jovem de estudar no Instituto Federal, já que, como você disse aí, está tudo na internet? Então, o fato é o seguinte, realmente, hoje está tudo na internet e cada vez mais com a questão das inteligências artificiais. O problema é que nesse tudo, é absolutamente tudo. Tem algumas coisas cientificamente corretas, mas vamos poder dizer assim, tem muito lixo. E outra questão é assim, desse todo, o que é importante para mim? O que é importante para a profissão? O que eu vou necessitar no meu caminhar de carreira? Então, essa é a questão. Hoje a universidade, o papel dela, eu acho que é assim, dar o conteúdo básico, não é? O raciocínio, aquela questão lógica, não é? Ensinar as pessoas a entenderem o fenômeno de causa e efeito, como que isso aí funciona, cada ação que eu tiver, qual é a reação que vai acontecer. E isso daí a gente tem muito naqueles cursos que o pessoal acha que são os mais chatos, que é assim, matemática, nos casos das engenharias, que é cálculo, álgebra linear, física, química básica, que ninguém gosta.
mas isso forma, molda o teu raciocínio, né? Inclusive, mesmo que você fale assim, vou procurar tudo na IA, inteligência artificial. Tá bom, você pode procurar. Só que você precisa ter análise crítica, de olhar para aquilo e falar, isso tem coerência ou isso não tem coerência. Então, o que o ensino formal te dá é justamente essa estruturação do pensamento, do conhecimento, não é? Orientar o que vai ser importante ou não. Eu acho que o teu projeto ajuda nisso, né? Exatamente, está orientando, isso é importante para você, isso daqui não é tanto, isso daqui não é de jeito nenhum, né? Então, eu acho que é esse que é o papel da educação formal. E uma outra coisa importante na educação formal, eu acho que a educação à distância é uma coisa que vai progredir muito, vai evoluir, mas hoje em dia a gente tem muita questão de relacionamento, né? Então, a educação presencial, nem que seja parcialmente presencial, implica numa troca presencial que a gente está fazendo agora. Eu acho que isso a gente carrega para o resto da vida, né? Até hoje, você tem aquele colega de turma que você conversa, que quando você tem alguma necessidade específica, ele pode te ajudar. Que vira até o seu mentor de vida, às vezes, te direciona o resto da vida, né, Eugênio? Exatamente, exatamente. Então tem uma troca muito rica, principalmente nessa idade, que nós vamos falar assim, dos 14 anos até os 25, até os 30 anos, né? E, então isso que eu acho que é educação formal. E também eu acho assim, para quem puder, quem tiver acesso a programas de mentoria, programas de coaching, mas sejam sérios, né, que nem é o seu caso, é importante porque a gente evita muitas idas e vindas. Você consegue ter um planejamento, traçar, ter orientação, né? Fazer isso sozinho é muito difícil. Zampini, e por que o Instituto Federal, sendo já tão reconhecido, tão conceituado como é, por que você, já com toda essa história de vida e trajetória acadêmica, decidiu investir o seu tempo, o seu dinheiro, os seus esforços para patrocinar e apoiar o Decola Jovem? Conta pra gente. Então, porque o Decola Jovem é isso, não é? Vamos dizer assim, é uma luz, né? Para o jovem ter esse interesse de buscar uma carreira estruturada, de não esperar que o mundo leve ele para algum lugar, para ele procurar esse mundo. E ele vai achar esse mundo aqui, nesses estandes, com essas pessoas, com esses mentores, com o seu programa. Então é isso. Por isso que eu acho importante, né? Hoje eu tive aí na mentoria, você vê, tem uns jovens que têm alguma ideia. Tem outros que têm assim, uma vaga ideia de onde vai, mas precisa dessa estruturação e eu acho que é essa oportunidade que dá. Isso aí é um passo bem bacana da Malu, eu acho que ela acertou em cheio quando criou esse programa, não é? E por isso que a gente apoia. Já apoiamos já várias edições e pretendemos continuar aí apoiando isso pela importância aí para os jovens da nossa região. Perfeito. Zampini, obrigada pela sua participação. Obrigada pela sua entrega, obrigada por você apostar nisso tudo, se dedicar a fazer com que esse evento tenha cada vez mais brilho. Agora, eu vou finalizar aqui com você, compartilhando contigo uma objeção que o jovem tem. Quando o jovem vê o nome Instituto Federal e essa marca tão presente, reconhecida, tão forte, principalmente o jovem periférico de escola pública, ele acha que não é para ele. Ele acha que é muito difícil, que é inacessível, que não dá, não é para ele. Como que ele pode mudar de ideia ao visitar o seu stand aqui no Decola Jovem hoje? Ou você que está assistindo ao vídeo depois da feira, como que ele pode entender que o Instituto Federal também é para ele? Olha, eu queria falar o seguinte, se vocês entrarem lá no Google e colocarem lá Instituto Federal Campus Suzano, vai aparecer o nosso site. Lá você vai ver todos os cursos que a gente entrega, que eu não vou descrever um por um aqui porque vai demorar muito tempo. Mas esses cursos, eles são feitos justamente para os jovens que vêm de escolas públicas, que querem melhorar de vida, querem transformar a vida, não é? E tem poucos recursos para isso. Não é que a gente não atenda também quem tem os recursos, mas assim, a gente tem um sistema de cota, pelo menos metade das nossas cotas vem de escola pública, que já ajuda bastante, não é? E lá também a gente tem, oferece cursinhos.
tanto para os alunos do 9º ano, para entrarem no ensino médio, nós temos lá 2 cursos de ensino médio integrado. Todos os cursos nossos são absolutamente gratuitos, né? Eles são financiados pelo governo federal. Então, o jovem, ele faz lá em 3 anos o ensino técnico médio, ele fica o dia inteiro lá na escola e no final o grau de aprovação nas universidades federais e estaduais são muito altos. Eu tranquilamente falo que é o índice mais alto aqui do Alto Tietê, tá, da nossa escola. E para o jovem que quer ir para a universidade também, ele acessa pelo Enem. Só que a gente tem lá um cursinho pré-vestibular também que é gratuito. São os mesmos professores que dão aula na nossa faculdade, nos nossos cursos superiores, que dão aula lá no cursinho, preparando os alunos para entrar. E aí é bastante simples, você entra lá no nosso site, aparece o edital, você se inscreve, vai fazer o curso gratuito, os professores se dedicam bastante, eu tenho uma equipe lá muito boa, os meus colegas são, olha, não é porque são meus colegas, mas são excepcionais. E o bacana é que você vai ter aula lá no cursinho com o cara que é doutor, pós-doutor, que nem entende muito do assunto, né? E isso aí pavimenta aí o caminho para você estar entrando com a gente, né? No superior a gente tem engenharia de controle e automação, bacharelado em química, licenciatura em química e administração de empresas. E temos também 2 pós-graduações, mas isso aí é para quando você acabar. Perfeito, então você tem que visitar o stand já para você entender um pouco mais sobre isso. Eu vou fazer uma última pergunta que eu quero ficar com você mais tempo, que eu estou aprendendo muito aqui com você, Zampini. Mas eu queria dizer para você assim, ó, você tem toda uma história de vida, toda uma carreira e agora como diretor-geral do Instituto, obviamente você está muito bem preparado para ensinar o jovem. Mas o que o Zampini tem aprendido com essa geração e com essa juventude hoje em dia? Conta pra mim. Nossa, eu tenho aprendido muito. Porque o mundo muda, a dinâmica do jovem muda, né? A aula de hoje não é a aula de 20 anos atrás, né? Não é quando eu fiz o curso, né? E principalmente o que eu vejo é assim, pro bem e pro mal. Que o jovem de hoje ele fica ligado em 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Então, isso daí é um exercício que a gente começa também a praticar, né? Eu estou aqui com o celular, mas eu também estou vendo o que está acontecendo, eu estou conversando com você. É uma outra dinâmica. E aí a gente aprende muito, porque isso aí naturalmente vem deles, né? E eles fazem naturalmente, a gente pratica junto com eles. A vida é sempre aprendizado, né? Tem uma camada da sociedade entre os adultos que diz que essa juventude não tem resiliência, essa juventude é muito mimimi, essa juventude não tem foco, não persiste, não tem inteligência emocional, várias etiquetas que se colocam aí nos jovens, né? Eu queria ouvir de você, que está aí à frente do Instituto, como você tem sentido que são, quais você pensa que são as principais características, pelo menos da maior parte dos jovens, sabendo que há especificidades, que cada um é um, qual é a principal característica desta geração, principalmente, você acha? E se você acha que se confirmam esses rótulos todos de que são mimimi, são frágeis, não são engajados, não têm resiliência, enfim, você tem sentido isso? Não, olha, isso aí é rótulo, né? Óbvio que cada geração é diferente, porque o mundo é diferente, né? Não dá para um jovem agora pensar como pensava há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, né? Quando eu era jovem, vamos dizer assim, os estereótipos aplicados eram outros. Todo mundo rebelde, todo mundo meio hippie, não quer saber de ir para e tal. Então tem isso. Agora, o que eu acho é assim, que a gente está num ponto de mudança no mundo, né? Essa questão da inteligência artificial e a questão de ter tanto acesso à informação, tanto acesso, é um ponto de mudança. E aí, eu acho que o jovem, ele tem assim, como todo jovem, né, ele tem muita energia, muita vontade de mudar, muita vontade de se estabelecer, né, de ter um mundo melhor. E eu acho que todo jovem tem isso, independente das gerações, ele carrega isso que é muito importante. Eu acho que o cuidado que o jovem precisa ter hoje é vamos falar assim, que os outros não precisavam se preocupar tanto, é de entender
o que é realidade e o que é fake news, né? Fake news, né? O que agrega para a vida dele e o que está lá só para compor o ambiente, que não vai agregar absolutamente nada. Eu acho que essa é uma dificuldade. Agora, eu vejo eles assim, realmente querendo mudar o mundo, eles têm resiliência. O problema é esse, é que eles precisam tomar só cuidado com o foco, porque tem tanta coisa. Quando eu estudava, não tinha, né? Você tinha o foco naquilo lá, ou você ia estudar, ou ia jogar futebol. Hoje não, hoje no celular ele tem foco em tudo, né? No estudo, na propaganda, né? Então eu acho que esse é o desafio que eles têm. Mas é um desafio, não é um desmerecimento. Perfeito. Zampini, por favor, despeça-se da nossa audiência, convidando as pessoas para passarem lá no estande do Instituto Federal, por favor. Então, olha, eu novamente agradeço aí o convite, a todos que estão nos ouvindo aí. A gente tem muita coisa para entregar na sociedade. Estamos aqui com o stand do Instituto Federal. Se não é entrar lá, procurar lá Instituto Federal Campus Suzano. Nosso site, ele acho que entrega também bastante coisa, você vai achar bastante lá. E tem lá o nosso endereço e no site está escrito lá, alô diretor, que é o meu WhatsApp. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar, eu não respondo na hora, porque eu não vou ficar o dia inteiro assim, mas no mínimo até o dia seguinte a gente tem a resposta. E vamos lá no nosso site, novamente, parabéns a você, parabéns a Manu, parabéns a esse evento que está maravilhoso. Obrigada, Zampini, obrigada pelo seu apoio, obrigada pela sua presença e por toda a sua entrega. Você quer decolar? O Decola Jovem é o seu lugar. Bora pra cá!